Olá, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Continuarei estudando ainda sobre o caráter cristão, hoje falando de conquistando a si mesmo, a nossa luta do dia a dia, todo dia contra nós mesmos, para sermos melhores. Eu estava lendo uma história e me lembrei. No ano de 2003, talvez muitos de vocês se lembrem, deu muito nas reportagens, um americano, o nome de Aaron Lee, alpinista, ele estava escalando um cânion, uma montanha de pedras, e sozinho, e ele despencou lá de cima e cai aqui, cai ali, ficou pendurado e com o braço preso entre duas pedras. Ele lutou a noite inteira tentando se soltar daquelas pedras e não conseguiu, seu braço estava realmente preso. Não tinha como gritar por socorro, não tinha ninguém para lhe socorrer. Ele teve que tomar uma atitude drástica contra si mesmo. Ele tirou da sua mochila, que ele carregava consigo, um canivete e cortou seu próprio braço na altura do cotovelo e deixou o braço preso lá na pedra e foi embora amputado. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, no verso ali 28, 29, falou assim, olha, se o teu olho direito te causar escândalo, é melhor que você arranque esse olho e joga fora e chega no céu cego, do que chegar tendo dois olhos e ir para o inferno. Da mesma forma, falou assim, se o seu braço te escandalizar, se for motivo de escândalo para a sua vida, arranca o teu braço e joga fora. É melhor você chegar no céu com um braço só do que ir para o inferno com dois braços. Nossa vida é feita de escolhas e todo dia nós temos que fazer escolhas, mas nem sempre a gente consegue ir contra nós mesmos. A culpa é sempre de outro e nós não conseguimos ter esse domínio sobre nossas vidas que chama de domínio próprio. A lição que eu quero passar hoje para os irmãos fala sobre isso. O texto base eu peguei aqui um versículo, Provérbios capítulo 25, verso 28, que diz assim, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O homem que não consegue dominar a si mesmo é como uma cidade sem muro. Quem escreveu isso foi Salomão. Nós sabemos que as cidades antigamente eram fortificadas com muros imensos de altura e largura. Os muros de Jericó, por exemplo, eram tão largos que a parte mais pobre do povo morava em cima do muro. Dizem os historiadores que os muros tinham em média 30 metros de largura. Era muralha mesmo, não era um murinho de bloco 0,10 igual a gente faz nos dias de hoje, mas era muralha que moravam pessoas em cima dela. Mas quando essa cidade não tinha muro, ficava fácil do inimigo invadir. Assim a nossa vida, quando a nossa vida não tem controle, quando nós não temos controle sobre a nossa própria vida, nós somos fáceis de ser dominados pelos nossos inimigos. Autocontrole vem do grego, no grego é ekrateia. Essa expressão aparece em 1 Coríntios 7,9 como relacionada ao controle sexual. Porém, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, refere-se a toda forma de autocontrole e autodisciplina, comparando a conduta de um atleta e o que ele precisa fazer para ser bem-sucedido e alcançar o prêmio almejado. Paulo tomou a vida de um atleta, esse texto inclusive é chamado pelos pregadores de atleta cristão. Ele diz assim que o atleta, quando está buscando um prêmio, uma medalha, como nas Olimpíadas nós temos visto nesses dias, ele se abstém de tudo, ele coloca toda a sua força, toda a sua vontade, todo o seu desejo, toda a sua capacidade no treinamento para alcançar aquele objetivo. Se ele é um remador, um canoeiro, né? Ele rema até ficar bom naquilo, até superar suas próprias metas para alcançar o prêmio almejado.
Assim o atleta cristão também, nós quando queremos servir a Deus, precisamos lutar contra tudo e contra todos para alcançar o nosso objetivo. Eu queria dar um exemplo aqui nesse estudo de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão, um homem forte, muito forte, mas ao mesmo tempo fraco por outro lado. Como Sansão, toda pessoa tem áreas vulneráveis, sujeitas ao pecado. Por isso o autocontrole é uma virtude indispensável no caráter cristão. Sansão não levou isso a sério. Tinha uma força Não há na Bíblia ou na própria história alguém que tivesse tanta força que se comparasse a Sansão. Tinha uma força física extraordinária, mas apesar disso foi derrotado pelos inimigos, foi reduzido à condição de escravo dos filisteus, porque não foi capaz de dominar-se a si mesmo, não foi capaz de controlar suas vontades, seus desejos. O homem que vive nessa situação, que não consegue controlar a si mesmo, se torna seu próprio inimigo. O autocontrole é muito importante, aliás, é essencial. Sansão deixou-se guiar pelo coração. E segundo Jeremias, capítulo 17, verso 9, o coração do homem é enganoso. O nosso coração engana nós mesmos, se nós formos confiar no nosso coração, nos nossos sentimentos. Muitas vezes nós temos que deixar o nosso sentimento de lado, nossas emoções de lado e ir pelos olhos da razão. E a palavra de Deus ela é a razão, ela é o entendimento. Se nós quisermos obedecer a Deus, precisamos de ir pela sua palavra, sem sentimento, sem emocionalismo. Quem não tem controle sobre os próprios desejos acaba tomando caminhos errados e andando por caminhos desastrosos. Por esse caminho, Sansão foi reduzido, enganado, subjugado, humilhado e derrotado. Nós vemos na história de Sansão que ele brincou muito com a sua força. Ele era tão forte que um certo dia ele foi cercado pelos inimigos. A Bíblia diz que ele pegou uma queixada de jumento. Eu tenho para mim que essa queixada de jumento é o osso do queixo do jumento que ele achou. E a Bíblia diz que com aquela queixada ele matou 1000 homens. Ele era muito forte. Certo dia eles prenderam ele na cidade, fecharam todas as portas para que ele não fugisse. Quando foi à noite, ele saiu da casa onde ele estava, arrancou os portões da cidade. Olha que o portão da cidade era muito grande. O portão da cidade é aquele lugar por onde passava carros, cavaleiros, carruagem. Tudo passava por ali, era um portão muito grande. A Bíblia diz que ele arrancou os portões da cidade e carregou-os lá para o alto da montanha. Então ele era realmente muito forte, porém não tinha domínio próprio, não tinha domínio sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. Foi criado como um menino mimado, filho único do seu pai e sua mãe. E quanta coisa errada ele fez, até que ele se tornou prisioneiro dos filisteus e perdeu a sua vida por causa disso. Perdeu toda uma carreira, ele era juiz em Israel, perdeu a sua carreira por causa disso. Sua falta de controle. Então nós podemos aprender alguma coisa com Sansão. Aquele que não se sujeita à disciplina própria será disciplinado pelas circunstâncias da vida. A vida cobra, a vida te dá tudo que você precisa. Durante a vida você conquista o que você precisa, mas a vida cobra também. Se você não for disciplinado, não andar de acordo com as leis, de acordo com a disciplina, você poderá pagar caro por isso. Número 2, pessoas que são escravos de suas próprias paixões, correm o risco de morrer como escravos de outros. Em Romanos capítulo 6, verso 16, nos diz que nós nos tornamos escravos daquilo ou daquele a quem nos submetemos, nos sujeitamos. Seja o pecado para a vida, pecado para a morte ou a obediência para a vida. Você se torna escravo daquele a quem você se sujeita. Quando você aceita ser sujeitado por alguém, você se torna escravo dele. É o que diz em Romanos 6,16. 3. Cada um lavra sua própria sentença. O destino de cada um é o resultado de suas escolhas. Como é certa essa palavra, meus irmãos?
O nosso destino é o fruto da nossa escolha. Durante a nossa vida, nós temos todo dia, todo momento a oportunidade de escolher a direita ou a esquerda, escolher o bem ou o mal, escolher entre o certo e o errado. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado e temos a capacidade e a oportunidade de fazer escolhas. E as nossas escolhas determinam o futuro, o nosso futuro. Quando escolhemos o bem, nosso futuro com certeza será melhor. Número 4. Quem nunca cai em si, acaba caindo nas mãos do inimigo. Quem não aprende com seus próprios erros, quem não toma consciência daquilo que está certo e errado, acaba caindo na mão do inimigo. E Sansão brincou de se deixar amarrar e acabou ficando amarrado para sempre. A Bíblia diz que Sansão deitou no colo da namorada e ela perguntou para ele assim, o que se faz com você para você perder essa força? Ele inventava uma coisa, inventava outra, ela amarrava ele todo. Quando ele estava dormindo no colo dela, ela gritava, Sansão, o inimigo chegou. Ele se movimentava, pulava, arrebentava as cordas e saía livre. E ele sempre pensava assim, toda vez vai acontecer assim, eu vou sair livre porque eu sou muito forte. Até que um dia, ele abriu seu coração para Dalila e falou assim, olha, minha força é o seguinte, eu sou nazireu de Deus, sou consagrado desde o ventre da minha mãe, nunca bebi bebida forte e nunca cortei os meus cabelos. O dia que cortar os meus cabelos, eu perco essa força. Aí foi o prato cheio para aquela mulher. Ela o fez dormir no seu colo e quando ele dormiu, ela cortou seus cabelos. E quando ele acordou, ela disse, Sansão, o inimigo chegou, ele foi tentar sair, ele já não tinha mais força e foi subjugado pelos seus inimigos. Foi preso, amarrado, teve os seus olhos furados, foi colocado no moinho para moer, ali no lugar que era usado bois, eles colocaram Sansão, ele ficou ali moendo no cárcere e sendo escarnecido por aqueles incircuncisos. Tudo isso porque brincou com a sua força, brincou com a sua capacidade. Todo cristão precisa saber que o domínio próprio é uma conquista diária, em que as pequenas vitórias de hoje nos preparam para as grandes vitórias de amanhã. Um desses exemplos é o rei Davi, né? Davi, quando chegou para lutar contra o gigante Golias, o rei Saul olhou para ele e falou assim, meu filho, você é muito novinho, muito jovem, muito pequeno, você não dá conta de lutar com esse gigante é um guerreiro antigo, experiente. E Davi falou para o rei Saul assim, olha rei, quando eu estava cuidando do rebanho do meu pai, um dia apareceu um urso querendo pegar uma ovelha, eu peguei e o matei. No outro dia apareceu um leão, eu também o matei. Hoje será esse incircunciso, eu vou matar esse gigante. E assim foi. A sua experiência anterior foi o motivo do seu sucesso, da sua fé, da sua crença que ele poderia vencer, porque tinha experiência. Assim, as nossas vitórias, nossas pequenas vitórias de cada dia, nos levam a crer que podemos vencer coisas grandes, fazer grandes proezas na presença de Deus. Agora eu quero te dar 4 razões que nos mostram que Sansão foi indisciplinado. Primeiro foi excesso de confiança. Ele sempre dizia, está em Juízes capítulo 16, verso 20, ainda sairei dessa vez. Todas as vezes que a mulher o amarrava e gritava que os filisteus estavam chegando, ele dizia assim, ainda dessa vez eu sairei dessa. E sempre saía, até que um dia não saiu mais. Segundo, não levou a sério o seu lado humano fraco. Apesar de ser muito forte fisicamente, muito resistente, ele tinha um lado humano muito fraco, muito frágil, que se deixava levar por qualquer coisa e muitas vezes desrespeitando a disciplina que vem da palavra de Deus. Ele era um juiz em Israel e não respeitava a palavra de Deus. 3. Brincou de correr risco. Quem brinca de correr risco pode se acidentar. Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, verso 18, que devemos ser vigilantes em oração todo o tempo. Nós precisamos, como no tempo de Neemias nos conta lá no livro que
eles estavam construindo o muro de Jerusalém e os inimigos tentando contra eles. Ele falou assim, a partir de hoje nós vamos trabalhar com uma mão só. Uma mão fazendo a obra, a outra segurando a arma. Porque se o inimigo aparecer, nós vamos lutar. Então o cristão, o servo de Deus, precisa estar sempre vigilante em todas as direções, com os olhos bem abertos e com as suas armas bem afiadas para enfrentar o inimigo, porque ele chega a qualquer momento. Estar sempre vigilante é uma ordem. E não aprendeu com os seus próprios erros. Apanha a vida toda e nunca aprende a lição. Tem pessoas que estão sempre caído. Ele cai, alguém o ajuda, se levanta, daí a pouco ele está caído de novo. Porque não vigia, porque não toma cuidado com a sua vida, não aprende com suas próprias quedas. Está sempre caindo de novo. Isso não é fraqueza, isso é teimosia. O domínio próprio está relacionado com todas as áreas da vida do cristão. E eu quero citar aqui alguns domínios que a Bíblia nos cita. O primeiro deles é o domínio do apetite. Gálatas 5:22, apetite desordenado ou glutonaria. Você sabia que comer demais é pecado? A Bíblia diz que comer demais é glutonaria, glutonaria é pecado. Até já citei isso aqui uma vez. De uns tempos para cá eu fico meio constrangido em participar de rodízio de carne, apesar que ultimamente nem temos participado mesmo, devido a essa pandemia, devido ao preço da carne também. Mas o rodízio de carne eu vejo como uma glutonaria. Os nutricionistas dizem que nós devemos comer um bife de 80 a 100 gramas por refeição é o suficiente para adquirirmos a proteína que precisamos. Quando você vai no rodízio, você come 1 quilo de carne assada. Fica 2, 3 dias empazinado com aquilo. Isso faz mal para a saúde. Então isso é glutonaria, isso é comer além da conta. Um dia eu fui num festival de caldo na igreja, não é nessa igreja aqui não, numa outra igreja. Chegando lá, tinha um rapaz que tomou 8 potes de caldo e começou a passar mal. E tiveram até que levar ele para o pronto-socorro. E perguntaram, por exemplo, por que você tomou tanto caldo? Porque eu estava pagando, eu queria aproveitar porque eu estava pagando. Então muitas pessoas olham as coisas por esse lado. E isso é glutonaria, e glutonaria é pecado, diz a palavra de Deus. As situações em que essa atitude leva à obesidade também, provocando várias enfermidades e assim por uma falta de domínio próprio, vamos destruindo o nosso corpo, procurando enfermidade, destruindo o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, proveniente de Deus, que nós não somos de nós mesmos, que nós não podemos destruir esse corpo, não podemos destruir esse templo, porque ele é do Espírito Santo. Quando nós comemos demais, nós provocamos, às vezes, a obesidade e caímos em transgressão. Segundo, o domínio do temperamento. Quando não consegue controlar o temperamento agressivo, a pessoa se torna antissocial, com dificuldade para se relacionar, e isso compromete as demais áreas da sua vida. Sabe aquela pessoa que todo mundo arreda dele, ninguém quer sentar perto dele? É o temperamental. Ele quer dizer o que quer, o que tem vontade, ele não quer segurar a sua boca, ele está sempre disposto a ofender as pessoas. Ele acaba tendo problemas de relacionamento. Ao contrário do caráter que é transformado por Deus quando convertemos, nosso temperamento não muda, não precisa ser controlado, isso acontece em um exercício diário, nos deixando ser guardados pelo Espírito Santo, a ser guiados pelo Espírito Santo. Nosso temperamento precisa de ser controlado por nós mesmos. O terceiro aqui é o domínio da língua. Tiago capítulo 3, verso 2, diz que a língua pode gerar a vida e a morte. Provérbio 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Salmo 52, verso 2 diz que a língua é como uma navalha bem afiada.
Jeremias, capítulo 9, verso 8, diz que a língua é como uma flecha mortífera. A maior causa de problema no corpo de Cristo está no uso indisciplinado da língua, trazendo discussões, discórdias, rebeliões e divisões. Muitas congregações deixaram de existir por causa do mau uso da língua. Tiago fala assim que a língua é um dos menores membros do nosso corpo, mas que tem um poder de incendiar. Assim como um palito de fósforo tem o poder de incendiar uma floresta, a língua tem o poder de destruir o que está ao redor dela como se fosse um incêndio. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, ter o domínio da nossa língua, para não causar danos maiores. Tiago fala que nós colocamos freio nos cavalos e os dominamos, que os grandes navios, as grandes naus são controlados com um pequeno leme. A língua, porém, um pequeno membro, como uma pequena chama, incendeia um bosque. Diz ainda que nenhum homem consegue dominar a sua língua. Quantas situações nós já vivemos, eu já vivi, de por um descuido qualquer, não segurar a língua e falar uma palavra mal falada, uma palavra maldita, e destruir um relacionamento, destruir uma situação boa que estava acontecendo, ser mal entendido, mal interpretado e causar um dano terrível. Então nós precisamos tomar muito cuidado, pensar antes de falar, com quem falar e o que falar, para não causar danos. Isso chama domínio da língua. E por fim, o domínio das nossas finanças. Domínio sobre o impulso de gastar, o consumista compulsivo, má administração do dinheiro ou falta dele. Eu a vida toda administrei mais falta do dinheiro do que o próprio dinheiro, né? Então, às vezes, é mais difícil ainda você encaixar seus gastos dentro do seu orçamento. Mas isso nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para viver de maneira digna nessa terra, né? Até que o Senhor nos chame. Algumas perguntas. Você compra por desejo ou por necessidade? Você compra as coisas quando está precisando delas ou simplesmente porque deseja tê-las? Eu vejo histórias aí de pessoas que têm 80 pares de sapato. Achei bonito e comprei. Mas esse aqui nem serve para você. Eu não tinha o meu número não, mas eu comprei esse mesmo que eu queria ter na coleção. Então compra por impulso, por desejo, né? Você gasta mais do que ganha? É outro problema sério, né? Uma hora a conta não fecha e aí fica difícil, né? Compra porque está em promoção? Eu nem estou precisando disso não, mas está em promoção ali, vou levar. E vai enchendo o armário de coisas sem necessidades, né? Isso tudo é problema de descontrole financeiro. E o cartão de crédito? Você tem controle sobre o seu cartão de crédito? Tem pessoas que pensam que cartão de crédito não tem que pagar nada não, né? Pode ir comprando até fechar, até arrebentar o limite, depois tem que parcelar, tem que se virar para pagar, né? Pegar dinheiro de outro lugar. Então tudo isso é descontrole financeiro. O autocontrole é algo que precisa ser implantado e cultivado todo dia em nossas vidas. É um exercício diário de controlar a nossa vida, controlar os gastos, controlar a língua, controlar o nosso temperamento. Exercício diário. Exige esforço e muita dedicação. Tal qual o atleta mencionado por Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, esse treinamento é feito com oração, meditação e estudo da palavra de Deus. A disciplina é o preço para se ter uma vida de excelência. A dor da disciplina é melhor que a dor do arrependimento. A própria Bíblia diz assim que a disciplina no momento que está sendo aplicada em nossas vidas não é gostosa não. Traz dores sobre a nossa vida. Quando Deus nos corrige, às vezes dói, né? Ele dá um puxão de orelha em nós, mas é para o nosso bem que Ele faz isso. Sabemos que os rumos da nossa conduta nascem na mente ou nos pensamentos. Quando aprendemos a controlar os pensamentos, temos condição de nos antecipar. Por isso Paulo nos diz para renovar nossa mente
quando nós fazemos isso, nós cortamos o mal no nascedouro, né? A questão do princípio se torna mais forte que os sentimentos. Os princípios da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus precisam ser mais fortes em nós do que os nossos próprios sentimentos e desejos do coração. Vamos entender que nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Se pudéssemos perguntar a Paulo o que é necessário para ter uma vida cristã vitoriosa, certamente nos diria da importância de se ter domínio próprio. Em seus escritos dá para perceber o quanto de evolução nessa área. Uma mente antes vingativa e até assassina, transformada em mansidão e amor pelas almas. Um homem totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo tem controle sobre a nossa vida, é como você viajar com um bom motorista, né? Você deita no seu banco para trás, recosta no seu banco e pode até dormir. Você sabe que está em boas mãos, que o motorista é bom e que vai dirigir direitinho. Assim, quando nós colocamos a nossa vida na direção do Espírito Santo, nós temos tranquilidade, nós temos paz, nós podemos ficar em paz, porque sabemos que Ele é bom para guiar a nossa vida. Não existe homem mais fraco do que aquele que é dominado por suas paixões. E por fim, para encerrar, um conselho. Busque a Deus até que você e Ele se tornem amigos. No Salmo 25:14, eu vou deixar esse salmo no final para a sua meditação. Diz assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele revela o seu conselho. Quando você tem intimidade com Deus, quando você está sempre perto de Deus e Deus perto de você, quando há essa convivência, fica mais fácil viver, fica mais fácil dominar os seus desejos. Como Jesus, no Getsemane, ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade do Pai é que ele passasse pela cruz. Então, ele cumpriu tudo que estava previsto para ele e triunfou na sua ressurreição, nos dando vida e vida em abundância. Meus amados, fique com essa palavra nesse dia, medite e pense bastante no controle, no domínio próprio que você precisa ter para servir ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.